Bem-vindos ao Espaço Estudo. Vamos continuar agora a nossa sequência de vídeos sobre consumo de combustível, consumo de bateria e aerodinâmica. Esta é a parte 3. Da mesma forma que da última vez, eu coloco aqui uma pequena tabela com um resumo, só que esse aqui é o resumo, é o semifinal, não é a tela final desse vídeo, tá? Desta vez eu prometo, não vamos discutir física, não haverá álgebra, não haverá aquela matemática, não haverá aquela teoria toda. Nós basicamente vamos analisar dados do laboratório do Inmetro. Esta aqui é uma tabela chamada PBEV, Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular. Esse Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é a sua melhor fonte de informação sobre consumo, rendimento, alcance, bateria, tanque de combustível na cidade, na estrada, com álcool, com gasolina, seja lá com o que for. Por quê? Porque cada montadora vai vender o seu peixe da forma como lhe for melhor. Você não pode ficar tentando comparar o rendimento que uma montadora diz, né, que o seu carro tem, feito com um programa, um padrão de medida da China, outro padrão dos Estados Unidos, outro da Itália, da Alemanha. Não pode, você tem que ter um padrão só. E o padrão só que nós temos é desse carinha aqui, ó, Inmetro. Mais uma vez, PBEV. É aqui que você tem que olhar o que uma mesma equipe, com o mesmo laboratório, o mesmo tipo de equipamento, mede sobre o carro. E por que tudo isso aqui é importante? Você vai ver essa informação aqui, ó. Ideia central da conclusão desse vídeo, para quê? Para economizar o seu dinheiro, economizar recursos para a sua família, para o seu país e economizar recursos para o planeta, ok? Essa é a ideia que nós vamos seguir aqui. Bom, eu já mostrei nos vídeos anteriores algumas ideias sobre o rendimento, né, de baterias, o rendimento dos veículos em velocidade, e eu quero que vocês mantenham em mente esses princípios aqui, tá? Ó, a força de atrito de arrasto aerodinâmico, ou seja, o que acontece com o carro em alta velocidade, e a potência que você gasta para vencer esse vento, entre aspas, do carro, independe da propulsão do veículo. Na fórmula, não existe uma fórmula para veículo a gasolina, outra para veículo a álcool, outra para veículo híbrido, outra para veículo elétrico, né? A resistência do ar vai ser a mesma para todo mundo, desde que estejamos comparando um mesmo modelo de carro, ou pelo menos um carro que tenha a mesma área frontal, o mesmo CX, esteja num lugar com a mesma densidade do ar e com a mesma velocidade de deslocamento. Então as duas fórmulas vão valer. Isso é muito importante porque eu tenho visto informações incorretas até na imprensa especializada. Eu vi até a 4 rodas falando coisas erradas. O carro elétrico ele é melhor desenhado para andar na estrada. Por isso, não, bobagem. O repórter falou bobagem. Eu vou encontrar isso aí para mostrar para vocês. Né? Não há nenhuma diferença aerodinâmica em relação ao sistema de propulsão do carro. Gasolina, álcool, diesel, GNV ou baterias elétricas. Tá? Então, como uma consequência, ou seja, como um corolário, que é uma palavra bonita para algo que deriva de outro, uma consequência, os veículos térmicos e os eletrificados, eles tendo as mesmas características aerodinâmicas, não terão nenhuma diferença em relação à aerodinâmica. Ou seja, vão sofrer a mesma força de atrito e vão perder potência da mesma forma. No vídeo anterior, eu peguei como exemplo o Creta e mostrei, ó, aqui está a fórmula que apresentei, né? Vamos só repetindo aqui que nos vídeos anteriores isso aqui foi trabalhado mais em detalhes. Eu peguei o Creta, né? Fiz cálculos a respeito do Creta, com muitas estimativas, claro, porque eu não tenho dados de laboratório dele, e cheguei a uma tabela que mostra quanto de potência é perdida do motor só para vencer o arrasto aerodinâmico. Aqui, por exemplo, é metade da potência máxima do motor do carro. Aqui, ó.
aproximadamente metade da potência só para vencer, a 180 km por hora, metade da potência do carro, da potência máxima do carro é só para vencer o ar, aquele vento. Bom, e esses dados foram colocados neste gráfico. Volto a dizer, isso aqui é para o Creta e poderia ser para qualquer outro carro. Eu só escolhi o Creta porque ele é um SUV, foi o SUV mais vendido no mês passado, apenas por isso, né? E eu vou trabalhar em cima aqui dessa tabela, que agora eu apresento um pouquinho maior, mas vocês só vão conseguir lê-la se vocês baixarem, porque são várias páginas com muitos dados, então tem que fazer zoom para ver esse negócio aí. Então, voltando até aqui, na segunda tela, né, todos os carros vão ter o mesmo desempenho físico, mecânico, desempenho e gasto de energia para vencer o ar. Não interessa se ele é elétrico, híbrido ou térmico, né? A conclusão é: todos os veículos térmicos, tanto os veículos térmicos quanto os eletrificados, viajarão da mesma forma mais econômica em baixa velocidade, tanto em cidades quanto em estradas, tá? A alta velocidade impõe um custo maior de combustível. Como é esse custo? Esse custo é mais significativo aqui, ó, a partir dos... Vou colocar aqui até 60 é pouca coisa, 70 está mais ou menos. Considerando aqui 10 kW, eu vou considerar que a partir de 100 já temos um consumo considerável e crescente. Bom, isto posto, esses três itens aqui, as telas apresentadas de retorno aos assuntos tratados anteriormente. Já falei que eu vou tratar aqui dos dados que eu vou extrair da tabela do Inmetro, né, da tabela do PBEV do Inmetro, e chegamos aqui, tá? Ao mais importante, tá? Que eu quis destacar. Olha, tanto os veículos térmicos quanto os eletrificados aparentemente consomem mais nas cidades. Mas isso não é verdade. Qualquer veículo vai consumir mais na estrada porque estará em velocidade maior. Isso aqui é velocidade de estrada. Então o consumo pelo atrito aumenta, tá? Na cidade, apenas parece ser menos econômico por causa do freio. Nós temos dois tipos de freio. O freio mecânico, eu estou chamando aqui de freio dissipativo. Por quê? Ele pega a energia do carro que você conseguiu, a energia cinética que você conseguiu queimando aquela preciosa gasolina e dissipa na forma de calor, tá? Então, o desperdício causado pelo freio dissipativo, leia-se freio mecânico, pastilha, tambor, disco, etc., isso aqui é que faz com que pareça que na estrada rende mais, mas não é verdade. O problema é que o freio, na cidade, ele gasta tanto que a estrada parece ser econômica. Não é verdade, tá? Uma vez, tanto é, eu vou mostrar isso comparando carros, escolhendo certos carros e colocando em tabela, e eu não estou fazendo nenhuma conta, não estou fazendo nenhuma medição espúria, estou dando os dados do Inmetro, tá? Colocando essa tabela de uma forma bem didática, como eu vou fazer agora, vocês verão que se os freios mecânicos forem substituídos por freios regenerativos, a percepção de consumo retorna à situação real. Na cidade, o consumo é menor, já que a velocidade é menor, e o rendimento é maior, tá? Consumo é litro por quilômetro, tá? Tem que ficar atento porque os painéis dos carros e os manuais têm uma informação equivocada, tá? Tanto que eu coloquei consumo aqui entre aspas. Se você consome gasolina e ela é medida em litros, o consumo é litro por quilômetro, ou litro por 100 quilômetros. O rendimento é quantos quilômetros cada litro rende. Então eu coloco aqui a informação correta, que é o rendimento, e eu deixo a incorreta aqui entre aspas, que é o consumo. Mas eu vou usar a nomenclatura correta, ok? Isto posto, vamos comparar aqui. Se nós pegarmos um carro de combustão, ICE é Internal Combustion Engine, ou seja, motor de combustão interno, Fiat Argo,
que nós temos de informação dele? Acho que, se não me engano, é motor 1.3. Eu esqueci de colocar aqui. Se não me engano, esse aqui é um motor 1.3. Então, o que acontece? Na cidade, o rendimento dele, com etanol, 9 km por litro. Na estrada, 10,3. Aparentemente, o que você vai imaginar? Então vale mais a pena eu andar em alta velocidade na estrada, porque o rendimento é maior. Economizo combustível? Não, isso não é verdade, conforme a física já mostrou. E eu vou mostrar isso logo aqui. Olha só. Quando você olha um carro BYD, aqui eu botei BEV é um elétrico puro, né? É um Battery Electric Vehicle. Então, é um veículo elétrico a bateria. E todos como as baterias não eram muito grandes inicialmente, eles já nasceram com freio regenerativo. Se os carros térmicos tivessem nascido junto com os carros elétricos, todos eles teriam freio regenerativo, porque o freio regenerativo é a resposta inteligente da física e da tecnologia do século XX e do século XXI. Ok? Já temos tecnologia para geração de energia já no século XX. Facilmente já poderia ter sido feito isso, só não se via como economicamente interessante, né, para os barões da tecnologia da época. Tá? Mas, por conta das baterias serem pequenas inicialmente, os carros elétricos e os eletrificados já nasceram com freio regenerativo. Se o carro de combustão interna, o térmico, tivesse nascido na mesma época, ele já teria freio regenerativo. Então, vamos observar aqui um carro com motor de combustão interna, né, Internal Combustion Engine, o Corolla HEV, né? O Corolla HEV, híbrido pleno. Então é um carro que anda com seu motor de combustão interna, porém não joga energia fora com os freios, porque ele acrescenta o freio regenerativo em uma bateria minúscula. Bateria de 1,2 ou até menos do que 1 kWh. Olha o que acontece quando você coloca um freio regenerativo em um carro de combustão interna. O rendimento na cidade passa a ser maior do que o rendimento na estrada. Esta aqui é a situação verdadeira. Esta aqui, em que aparentemente há um rendimento maior na estrada, é uma situação falsa, porque os freios mecânicos dissipativos jogam muita energia fora. Então observe, enquanto um freio mecânico faz com que, aparentemente, né, você tirar o freio, porque na estrada o freio existe, você não precisa pisar muito nele. Não tem sinal a cada 80, 100 metros, tem um cruzamento como na cidade. Então o freio dissipativo está lá, mas você não usa. Então, na estrada, como você não pisa no freio, a gente vê uma situação real, né, de consumo. Aparentemente, esta perda de energia aqui faz com que você ache que rende demais na estrada, mas isso não é verdade. Basta você trocar o freio dissipativo por freio regenerativo que a realidade se impõe. Olha aqui, da estrada para a cidade, né, ou ainda no sentido da cidade para a estrada, o rendimento cai 14,4%. Né? E observe aqui, que eu coloquei bem destacado, o consumo é menor e o rendimento é maior. E o carro que é elétrico e que já nasceu com o freio regenerativo, também. Aqui, ó, eu coloquei aqui o quilômetro por litro equivalente elétrico. Ó. Isso aparece na tabela do PBEV, do Inmetro, como uma forma de você poder comparar o carro elétrico com o carro a combustão. Então, o carro elétrico, dado o preço por quilômetro rodado, é como se ele tivesse um rendimento de 44 quilômetros por litro na cidade e 35,7 quilômetros por litro na estrada.
Ou seja, essa aqui também é uma situação verdadeira, em que cai na estrada porque a velocidade aumenta, respeitando esta lei física que está aqui colocada neste gráfico. Então, isto posto por apenas uma escolha inteligente dos carros e utilizando os dados do laboratório do Inmetro, a gente já chega à conclusão qual? O freio regenerativo deveria ser um equipamento obrigatório em todo o país, para todas as marcas, e não apenas para as chinesas. Se nós fizermos uma outra escolha, melhor ainda, eu olhando lá na tabela do IPBEV, eu encontrei que o mesmo carro, né, o mesmo modelo 208 da Peugeot, ele tem uma versão de combustão interna com freio dissipativo e outra de combustão interna com freio regenerativo. Então, observe que o que mudou entre um e outro é só o freio, que você pouco utiliza. Então, na estrada, observe, não há praticamente uma diferença. Eu nem sei qual é a precisão dessa medida, se ela é mais ou menos 1/10 ou está na faixa de centésimos. Talvez isso aqui esteja até dentro da faixa de erro dessa medida, né? Mas a diferença é pequena e aqui teria um pequeno aumento de peso no carro, talvez explicasse isso aqui. Mas é irrelevante, a meu ver, essa diferença aqui. Mas esta aqui é uma diferença relevante. Olha como muda o comportamento do carro na cidade. De 8,3 km por litro, né, passa para 9,1. Então, o que isso aqui representa? Que nós temos 9,6% a mais rendimento, ou se você quiser colocar o consumo de combustível para fazer essa mesma viagem, essa mesma velocidade, essa mesma distância, perdão, você vai ter um consumo 8,8% menor. Observe que aqui eu estou comparando cidade com cidade. Esse percentual aqui é para o carro com freio dissipativo na cidade em relação ao carro com freio regenerativo na cidade, ok? E agora vamos observar isso aqui. Por que não houve entre cidade e estrada uma variação significativa de se tornar um consumo maior ou um rendimento menor na estrada? Porque nós estamos falando de um motor 1.0. Tá? Então, o motor 1.0 na estrada, ele vai ser obrigado, tá, a trabalhar numa marcha menor, vou botar aqui marcha, e numa rotação maior. Quem já dirigiu um carro 1.0 numa estrada tentando manter uns 120 km por hora, sabe que nas últimas marchas você não consegue, porque ele não tem torque suficiente, né? Ele não tem força suficiente para vencer o atrito do ar. Para vencer o atrito do ar, você vai ter que colocar muito mais potência nele. Então você vai ter que baixar a marcha e aumentar a rotação. Apenas por isso, o carro com motor 1.0 é um carro urbano. Ele não é um carro desenhado para desenvolver velocidades em estrada. Por isso que aconteceu isso aqui. Ele vai ter que trabalhar com uma marcha baixa, uma RPM alta, rotação alta, para conseguir manter uma velocidade. Tá? Então isso é característica do carro. E eu volto a dizer, o freio regenerativo deveria ser um equipamento obrigatório em todos os veículos fabricados no país, em qualquer país. Ok? Desculpem a demora do vídeo, muito obrigado a todos. Temos aqui na próxima tela o de sempre, o Círculo Virtuoso do YouTube. Curtir, inscrever-se, notificações e compartilhar, não brigar. Estamos cada vez mais próximos da política e a briga parece que já está esquentando um bocado. E não vale a pena brigar por eles, porque eles não brigam por nós. Não se esqueça disso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.